Bom, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que é a seguinte. No final do ano passado, aconteceram algumas coisas. Não sei se vocês ficaram sabendo, saíram muitas notícias sobre o lance de que eu fiquei doente, em depressão, enfim, síndrome do pânico, síndrome de burnout. É uma síndrome de estafa mesmo de trabalho, é uma sobrecarga de trabalho. E até uma vez eu fiz um live no Facebook contando um pouco sobre isso, né? E o lance que aconteceu é que eu tava trabalhando demais, sempre trabalhei muito, né? Eu sempre tive uma agenda de shows com mais de 25 shows por mês, 26 shows. Eu comecei a gravar malhação, que é uma coisa que eu amo fazer, assim como amo cantar. E eu sou do tipo de pessoa que sempre me preocupo muito com tudo e com todos, assim. Às vezes eu até esqueço um pouco de mim. Eu sou que nem meu pai, assim, eu tiro de mim pra dar pros outros. Então, me torna uma pessoa muito preocupada e que, consequentemente, gosta de carregar o mundo inteiro nas costas, sozinho, né? E isso começou a ficar um pouco mais complicado. Aconteceram umas coisas que me deixaram muito triste. E do nada, assim, tipo, eu não conseguia sair de casa e eu faltei alguns dias de gravação na novela e também não fui em um show em Curitiba. E os shows que eu conseguia fazer, eu ia com muita dificuldade, assim. Quando eu tava no evento, no palco, eu era o mesmo que todo mundo, porque eu não podia transparecer isso, né, para as pessoas, porque todo mundo tá no show da gente para poder ter alegria, né, levar alguma coisa boa para casa. O trabalho é como qualquer outro, né? Um médico não pode levar os problemas dele para dentro do consultório, né? Então, eu tive que ficar fora e continuar fazendo meu trabalho. Aí dei uma diminuída nos shows, os fãs, principalmente os fãs, sentiram muito isso. Bom, e o motivo disso tudo, depois de pensar muito, até devem ter pessoas nessa mesma situação nesse momento, eu acho importante falar. O motivo disso tudo, eu pensei muito. Durante essa turbulência, essa tempestade, eu consegui ter um tempo para pensar, tipo, no que eu estava fazendo de errado, no que eu podia melhorar, o que estava acontecendo de verdade. Tive um apoio muito grande da minha mãe e do meu pai e do meu irmão também. Simplesmente assim, muito importantes para tudo. E daí que eu pensei? Cara, fazem 3 anos que eu tô fazendo um sucesso grande, né? Que começou essa mídia em cima, televisão, que eu fiz meu primeiro programa do Faustão, que eu fiz grandes programas nacionais, muitos shows, fiz Dança dos Famosos. Então, assim, eu comecei a ganhar uma grande. Isso tudo foi muito rápido, né? Tipo, eu era um moleque do interior e que cantava, fazia música e agora as pessoas gostam, né, do que eu faço. Então, isso foi meio complicado, assim, de. Pra mim, pra todo mundo que tava ao meu redor, todo mundo que me ama, foi meio difícil de entender, assim. Então, com esse crescimento e com a quantidade de trabalho, eu comecei a te usar um exemplo, assim. Como é que eu comecei a me distanciar de Deus? Eu sempre fui muito próximo dele, assim. E eu não tô falando não é só porque eu ia na igreja todo domingo com meu pai e com minha mãe, não, sabe? Ser próximo de Deus, às vezes não é nem ir na missa todo domingo. Ser próximo de Deus é conversar com ele como se fosse seu amigo, amar ele, confiar nele, como se fosse, cara, como se fosse não, como o pai que ele é pra gente, né? Então, eu acho que ser próximo de Deus, quando você tá próximo de Deus, você consegue fazer bem para todo mundo que tá ao seu redor. É incrível. Assim, é incrível. Você tem outra energia, você parece que transmite a mesma paz que nesse tempo, com muito trabalho e muitas coisas na minha cabeça, eu comecei a me distanciar um pouco, né? Mas a distância que eu digo é aquela de como você, tipo, é quando você muda de cidade, sabe? Você liga pro seu pai e fala: "Ó, pai, eu tô aqui morando sozinho, eu sou grande, mas eu tô crescido, eu consigo me virar sozinho aqui, mas eu te amo, tá bom?" Só que você não tá perto dele, sabe? Você diz que dá conta sozinho,
pensa que tá tudo certo, e é aí que você sente o baque. Com esse distanciamento de Deus, eu dei uma brecha muito grande pro inimigo. E como eu disse, o inimigo ele não pede, ele entra na sua vida sem pedir permissão, bate o pé na porta e faz um estrago se você deixar e não tiver realmente confiança em Deus. E falando, e muitos programas, até programas importantes de jornalismo me ofereceram uma pauta para falar sobre isso. Eu não queria falar porque eu estava dentro dessa bolha de energia negativa, né? Eu estava dentro, então eu acho que eu não queria ser reconhecido como um cara que ficou doente, entendeu? Que conhecido como, pô, o cara que ficou doente, enfim, eu não queria isso pra mim. Eu queria falar disso como eu tô agora, bem. Hoje eu posso ver de fora e posso falar aqui no meu Snapchat que milhares de pessoas veem que a depressão e a síndrome do pânico tem isso, quem tem um parente que tem, eu tenho parentes que têm isso também. Cara, é inexplicável, sim. Com certeza é uma das piores doenças que existem, porque é uma ferida que você não consegue ver, né? As pessoas que estão ao seu redor não conseguem enxergar ela tá dentro de você. Às vezes pode até ficar parecendo frescura, ficar parecendo um monte de coisa, mas não. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. É um medo de morrer muito grande. Um dia eu tava dentro do carro e o carro começou a encolher comigo no meio do trânsito. Eu tive que sair, deixar o carro de porta aberta, sentar no meio-fio, esperar até que aquilo passasse. O trânsito, tudo me deixava muito nervoso, um medo da morte mesmo. Eu não conseguia sair de casa. E às vezes até assim, meio a essa tempestade mesmo, quando eu tinha momentos bem difíceis mesmo, eu até conseguia sentir mesmo a presença do inimigo mesmo assim do meu lado. É uma sensação muito triste, muito triste. Eu acredito no lance da psiquiatria, eu acredito em tudo, mas eu acredito mais em Deus mesmo. Realmente acredito que existe o bem e o mal, né? Então, cara, depois de ter acontecido, foram 4 meses mais ou menos que eu fiquei assim, e fui chegando a algumas conclusões, né? Deus quer que a gente seja criança o tempo todo para Ele. Deus não quer que a gente vá morar longe e se esqueça dele. Que a gente cresça e se esqueça. Deus quer que a gente, mesmo grande, sente no colo dele e peça ajuda. Me ajuda, Pai, porque eu tô precisando de sua ajuda. Deus quer um pedido de criança pra gente. Ele quer que a gente peça como criança, porque é isso que a gente é. Todo mundo é criança, todo mundo. Para Deus, que é tão poderoso, tão grande, nós somos todos um grão de areia. Um grão de areia mesmo. E eu pedi com fé, eu retomei a fazer as minhas orações com mais fé ainda. Primeiras notícias que eu estava tomando remédio, realmente tomei remédio bastante tempo. Até hoje eu tomo alguns, mas já estou parando já aos poucos. Foi um momento muito difícil, né? Muito difícil para mim, para minha família, para os meus pais que, cara, ficaram. Mas no final das contas, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o porquê disso tudo. Eu sei, e as pessoas que me amam sabem também, que Deus tem um plano muito grande na minha vida. E que esse momento aconteceu para poder me dar respostas, né? Porque eu acho que eu não tô aqui à toa. Eu acho que eu não falo para milhares de pessoas como eu tô falando agora à toa. Sabe? Eu acho que um dos motivos é exatamente esse, é de estar aqui no meu Snapchat falando sobre isso, né? Para as pessoas que às vezes estão precisando dessas. Deus não faz nada por acaso, né? Às vezes os problemas sempre são feitos para você e dados para você aprender. Sou uma outra pessoa e eu não sei, talvez eu possa passar por algo parecido ali na frente, mas se eu for passar, eu estou mais preparado do que antes. Acho que se você está nessa situação ou conhece alguém que está,
O lance é tentar, de alguma forma, do seu jeito, eu não sei como, se aproximar de Deus, se aproximar da sua família, se refugiar nos braços de quem te ama de verdade e ser forte, né? E ser muito forte. E não é porque eu sou artista que é diferente, sabe? Todo mundo tem a sua vida, às vezes a gente esquece, a gente vê uma pessoa na rua ou conhece a pessoa, acha que ela não tem uma vida, né? Mas ela tem problemas também que nem a gente tem. Nós que somos artistas também temos nossos problemas, né? E não são poucos, assim como todos vocês. Mas o lance é ser alegre, cara. Quando você tá próximo de Deus, você consegue transmitir uma sinceridade, uma verdade, uma alegria muito grande para todas as pessoas, uma energia boa. Maravilhoso, tá assim. É muito bom, tá assim. Eu tenho coisas para falar, eu voltei a ser eu de verdade. Voltei a ser e eu sou isso. Às vezes que vocês me veem no Snapchat, eu sou esse cara, sou isso aí. Passei por essa fase difícil, vou passar por outras, vocês também, mas a gente tem que estar preparado, né? Às vezes é um pouco mais complicado, né? O lance de às vezes não ver a família, né? Uma coisa que me deixa muito assim abalado, conseguir ver o meu avô, né? Pouca gente sabe, mas na época que eu tava doente, bem na fase mais difícil dessa minha passagem ruim, enfim, não vou contar direito os fatos, mas me julgaram por uma coisa relacionada a meu avô, me julgaram com uma falsidade muito grande, e isso me deixou pior do que eu tava, assim. Porque o meu avô é o cara que eu mais amo nesse mundo inteiro, assim. Ele é um cara que se eu fosse a metade do que ele é, eu tava satisfeito. Meu pai consegue ser que nem ele, mas eu como artista, eu preciso passar por esses julgamentos, a minha vida está exposta, né? Eu tô numa rede social para milhares, às vezes uma foto, um comentário, alguma coisa já é o bastante para as pessoas falarem. Então, eu já estou acostumado com isso. Mas esse momento para mim era muito difícil. As coisas que falaram me deixaram muito triste, porque era uma mentira das grandes, sabe? E eu não vejo consegui ver meu avô desde esse dia em que aconteceu isso. Eu não vi mais meu avô porque eu não consigo ir lá. Ele tá super bem agora. Meu avô vai fazer 90 anos já, né? Ele é um dos caras mais incríveis que eu conheço. Eu não bebo e não fumo por causa do meu avô, porque eu quero seguir os passos dele. Ele é um cara de muita fé, muita fé. Eu acredito até que meu avô é uma das pessoas que me sustentam na fé, mesmo estando longe, porque é um cara de muita oração, é um cara incrível, assim. E isso de não poder ver, ele me sufoca. É até estranho ficar falando isso pro Snapchat, mas eu acho que isso pode tocar o coração de várias pessoas, pode às vezes mudar o seu dia, mudar a sua forma de ver as coisas. E eu acho que é pra isso que serve o artista, né? É pra poder levar uma mensagem, seja ela qual for. Queria aproveitar e me dar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, que tá morrendo de saudade. Estão lá em Patrocínio. E a gente se vê essa semana. Amo vocês. Bom, então é mais ou menos isso. Eu tentei falar o que eu podia falar e explicar da melhor forma. Espero que vocês tenham entendido e absorvido isso, né? De alguma forma. Fiquem com Deus. Um beijão.